Vamos começar, Davi? Vou fazer Vamos. uma apresentação rápida aqui sua, mas aí você fica à vontade para complementar, tá? Pode ser que Tá, aqui está desatualizado, né? legal. Legal. Então, pessoal, vamos começar. Hoje a gente vai ter duas mentorias, como toda segunda, né? A primeira vai ser do Dove, a segunda do Alan Spadoni. O Dove, ele é CEO da Genesis Consulting, ele é fundador do grupo Gênesis, contador, tributarista, mestre em gestão e produção agroindustrial, com especialização em direito tributário, sucessão familiar, controladoria, auditoria, logística e empreendedorismo. Ou seja, é uma bagagem gigante nessa área de investimentos. Então, esse é o assunto que ele vai abordar hoje. Creio que hoje deve estar todo mundo muito interessado em conhecer esse tema. Ele mandou um material que eu compartilhei com vocês hoje no grupo, né? Então, durante a apresentação, ele vai fazer a dinâmica aí de perguntas e respostas. Então, quem teve a possibilidade de olhar o conteúdo, acho que já vai vir um pouco mais balizado aí para falar sobre as possíveis dúvidas, né, e questionamentos. Tá bom? Então, Dove, fica com você aí a apresentação. Bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, pela sua mentoria. E agora fica com você a palavra. Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado, Celso. Agradecer ao Instituto Êxito pelo convite. E aqui, realmente, o objetivo é compartilhar com vocês a minha experiência ali de 30 anos fazendo gestão de portfólios. Eu estou no Brasil há 28 anos. Eu vim de um banco de investimentos americano chamado Salomon Brothers. E, basicamente, hoje minha atuação é principalmente Singapura, Suíça, Estados Unidos, Israel, Emirados Árabes e Brasil. Então, basicamente, a gente fica ali navegando entre essas jurisdições, né? Porque o Brasil tem muita oportunidade, embora costumamos falar que o Brasil não é para amadores, né? O Brasil tem uma máxima de um ex-ministro que falava que no Brasil nem passado é garantido, né? Esse ano, por exemplo, o STF julgou temas com efeito retroativo a 2007 que afeta, por exemplo, grandes companhias, né? E isso é sempre um susto para o investidor estrangeiro que tem os seus recursos alocados aqui. Então, hoje nós cuidamos globalmente de aproximadamente 4 bi de dólares, que eu tenho sob minha responsabilidade. No Brasil, a gente tem mais aproximadamente 3 bi de reais. Então, esse é bem a nossa seara do dia a dia, né? Aqui a gente tem como um dos meus clientes é o próprio Dr. Janguier Diniz, que está conosco há 15 anos. Hoje, além da parte de portfólio de investimentos, eu tenho uma parte dele sob minha responsabilidade. A gente cuida também de toda a parte contábil e tributária, tanto do family office dele quanto da Ser Educacional também. Então, o objetivo aqui realmente é compartilhar com vocês esse experiência, e eu procurei trazer de forma mais didática possível. Não sei se vocês estão ouvindo bem, né, Celso? Aí? Então, procurei Tá trazer de perfeito. forma mais didática possível. Obviamente, nós não vamos ficar falando aqui de conceitos. Para isso serve um material de apoio. O material de apoio que eu compartilhei mais cedo aí é mais para dar uma referência para vocês, porque o objetivo aqui realmente é despertar em você, principalmente no empreendedor, que independente de como o negócio dele esteja sendo conduzido, independente de como seja a gestão desse negócio, é importante que ele tenha essa reserva de liquidez fora do negócio. Obviamente que quando você começa uma empresa, no início, você pega dinheiro emprestado, usa o cartão de crédito, então você não está muito preocupado com a história de reserva financeira. Ali, quando você está no início do seu empreendimento, da sua empresa, é o tudo ou nada, né? Então, aqui a gente está pensando mais no sentido daquele empreendedor que o negócio já tem uma certa, vamos dizer assim, uma estabilidade, e ele precisa, estabilidade no sentido de geração de caixa. É óbvio que o negócio ele tem sempre que crescer todo ano, e aí, nesse sentido, ele precisa fazer
o planejamento financeiro dele, da pessoa física, porque é com esse planejamento financeiro que você pode socorrer a empresa em momentos desafiadores, né? Para dar um exemplo para vocês, em abril de 2020, que foi aquele mês que teve o empossamento de liquidez por causa da Covid, os bancos sentaram em cima do dinheiro, ninguém queria emprestar dinheiro. Quem tinha limite, os bancos cortaram esses limites e, basicamente, ali, aquela empresa que não tinha um caixa significativo ou que o empreendedor não tinha um recurso disponível que ele pudesse emprestar para a empresa, ainda que temporariamente, essa empresa enfrentou muitas dificuldades. Então, por isso que eu falo que o Brasil não é para amadores, né? De vez em quando nós somos surpreendidos também por medidas, principalmente tributárias, que o governo está sempre querendo tungar, tirar um pedaço do contribuinte para poder justificar, para poder fazer o funding desses gastos que ele tem. Então, obviamente que nós, como empreendedores, nós temos que pensar tanto na menor carga tributária possível para os nossos negócios, mas também na maximização do nosso recurso pessoal. Então, é importante que cada um tenha a sua estratégia financeira definida, porque se eventualmente a empresa tiver algum problema, e é muito comum, na minha experiência como consultor empresarial no Brasil, eu já testemunhei pelo menos uns 10 casos que todo o patrimônio do empresário estava dentro da empresa. A empresa teve um sucesso financeiro, foi para concordata na época, né? Até 2010 era concordata, depois foi para recuperação judicial e, infelizmente, o histórico de sucesso numa recuperação judicial é muito baixo. Então, imagine aquele empreendedor que todo o recurso dele estava na própria empresa, a empresa enfrentou uma situação de liquidez, a empresa veio literalmente a quebrar e ele perdeu não só a empresa, quanto ele perdeu a liquidez dele. Então, é importante ter essa separação do que é dinheiro da empresa, do que é o meu dinheiro pessoal. E, obviamente, esse dinheiro pessoal ele precisa ter uma gestão diferenciada. Não é simplesmente eu pegar todo o recurso que eu recebo, por exemplo, de distribuição de lucros, e aí simplesmente eu coloco numa poupança, ou coloco num fundo DI, e aí a ideia nessa conversa é realmente compartilhar esses conceitos com vocês, de forma que você realmente atente para essa particularidade, de que da mesma forma que você tem um negócio, que você tem uma empresa, que você faz planejamento, que você faz gestão, que você acompanha de perto, o seu portfólio de investimentos também precisa ter planejamento, precisa ter acompanhamento mensal, não é simplesmente você deixar seu dinheiro lá na conta bancária e trazer, aliás, e deixar com que o próprio gerente do banco faça essa gestão e você não acompanhe exatamente de perto para saber aonde seu recurso está sendo alocado. Então, tendo isso em mente, basicamente, o ponto a se ter sempre quando se trata desse planejamento é a questão do horizonte de tempo. Obviamente que se eu vou correr riscos com o meu capital para ter um rendimento maior, eu preciso também ter definido um planejamento para verificar quanto tempo eu posso esperar por uma alocação que eventualmente tenha enfrentado uma volatilidade, caiu 10%, caiu 15%, enfim. Então, esse planejamento ele é importante porque, primeiro, ele vai definir qual é o meu perfil de risco. Então, existem 3 perfis de risco. Um é arrojado, é aquele que é mais agressivo, ele tem até 60% do portfólio pode estar alocado em ações. Depois tem um outro que é conservador, que ele é ultra, vamos dizer assim, não quer saber nada de ações, a carteira dele é quase que 100% renda fixa. E tem aquele que é moderado, que ele tem um pouco ali de ações, alguma coisa na casa de 20%, e 80% está distribuído em papéis de renda fixa. Eu tenho uma estratégia que eu utilizo enquanto judeu. Os nossos rabinos nos ensinaram a fazer gestão de portfólio há cerca de 1.600 anos atrás. E, por incrível que pareça, essa estratégia ela é funcional até hoje. Obviamente que na época não tinha bolsa de valores.
né? E por exemplo, a primeira companhia de capital aberto era uma companhia fundada por judeus, que era a Companhia das Índias Ocidentais. Talvez vocês lembrem, lá na época do ginásio, tinha uma companhia que fazia toda essa exploração através das grandes navegações. Essa foi a primeira companhia de capital aberto, e era uma companhia fundada por judeus. Então, nós usamos essas premissas dos princípios judaicos para fazer gestão do portfólio, e o resultado é que, se você tivesse investido $100 comigo quando eu comecei em 1995, você teria hoje o equivalente a $17.955. Então, nos últimos 28 anos, ali aproximadamente, eu multipliquei o capital dos meus clientes por 179 vezes, em dólar, né, que é o ponto mais importante, né, porque o Brasil, R$ 100 no plano real, lá em junho de 94, hoje é o equivalente a aproximadamente R$ 13, porque a inflação comeu uma boa parte do poder de compra que esses R$ 100 tinham. Então, com esses princípios é que eu faço a gestão dos recursos que nós temos globalmente. Obviamente, isso acontece tudo em tempo real. Então, agora mesmo eu estou aqui, mas eu tenho um time lá em Singapura, tem um fuso horário de 11 horas. Então, 11 horas para frente, eu tenho um time que está chegando no escritório lá para poder seguir com o processo. Então, termina que a gente não para por causa dos fusos horários. Mas, então, a ideia é trazer toda essa experiência e esses conceitos para o dia a dia de vocês de forma prática, simples. Vocês vão ver que não tem nada de sofisticado, nada fora da curva, de forma que vocês possam efetivamente reproduzir alguma coisa no dia a dia de vocês. Então, eu vou abrir a apresentação e, obviamente, se tiver alguma pergunta aí de largada, de início, vocês podem me interromper a qualquer tempo, não tem problema. Porque às vezes eu estou falando um tema, aí você tinha dúvida, você não perguntou, aí quando está lá no terceiro, quarto tema para frente, é que você vai perguntar. Então, às vezes, perde um pouco ali o momento. Então, estejam à vontade para perguntar ao longo da apresentação. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui, compartilhar a tela. Peraí. Ah, beleza. Pronto. Pode ir direto no 5, no slide 5. Então, passou. Volte mais um. Isso. Ciclo da vida financeira. Então, é muito comum, como eu falei, o empresário, no afã, obviamente, de construir a empresa e fazer com que a empresa tenha uma estrutura financeira adequada, ele vai alocando todo o seu capital. Então, chega num ponto, você começar a parar para pensar, usualmente é isso aí, ó, a idade. O cara está ali com seus 20 anos, então ele está na fase de definição, assumir riscos. Então, acho que o ponto crítico ali para nós, aqui contextualizando, é a partir dos 30, né? Você construiu família, mas às vezes você ainda não tem seguro. A partir dos 50, você já tem uma atitude mais conservadora, e a partir dos 65, você começa a aproveitar. Obviamente que isso aqui são idades indicativas, né? O grande problema é o seguinte: quando você está nessa fase de acumulação de riqueza, se você parar para pensar, se você alocar R$ 100 durante 30 anos, eu costumo falar que é muito fácil, por exemplo, no Brasil, com a taxa de juros que a gente tem, é muito fácil o cara ser multimilionário. Porque com essa taxa de juros, um investimento de aproximadamente R$ 1.000, considerando as taxas de juros que a gente tem hoje, vou dar uma referência aqui para vocês. Tem um aplicativo muito bom chamado Calculadora do Cidadão, que é um aplicativo do Banco Central. Então, ele é muito bom para você fazer esse tipo de exercício. Então, só para dar uma referência, R$ 1.000 aplicados durante 20 anos, você teria o equivalente ali a R$ 1 milhão. Se você considerar que esse prazo, ao invés de 240, você deixe 10 anos a mais, 360 meses, ele já pula para 3,5 milhões. Então, isso é uma coisa que só existe no Brasil. A gente não tem nenhum outro lugar, por exemplo, onde eu já tenho trabalhado, eu já passei por 11 países diferentes, que tem uma taxa de juros que possibilita você fazer isso aqui. Quer dizer, milão investido todo mês, durante 30 anos,
a taxa de juros que é hoje, eu estou considerando aqui 1% ao mês, tá? Então, você teria ali o equivalente a 3.529.000. Se você considera, por exemplo, que fosse R$ 3.000, aí o valor já vai, óbvio, já vai para 11 milhões. Então, quando eu faço essa afirmação que é relativamente fácil ser multimilionário no Brasil, é em decorrência dessa taxa de juros que a gente tem. Por outro lado, quando nós olhamos o ambiente macro, por exemplo, o investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil, aliás, quando ele olha para os países desenvolvidos, e aí vocês vão entender por que o dólar recuou para 4,77, por que a Bolsa esse ano já está subindo quase 20% em relação à mínima, e por que o Brasil tem atraído tanto investimento. Usualmente tem aquele investidor que ele já investe nos mercados emergentes. Então, ele é obrigado, pelo regulamento dos fundos, ele é obrigado a alocar alguma coisa ali, como 10%, 15% nos mercados emergentes. E aí, quando se olha hoje para o mercado emergente relevante, você tem China, você tem Rússia, que dispensa comentários, você tem África do Sul, que é pequeno, você tem o México e você tem o Brasil. Não tem outro lugar para colocar. China tem controle de capitais. Lá você só pode remeter para fora da China até 50 milhões de dólares. Então, já é um lugar que os investidores têm medo de entrar e é uma grande caixa preta. México é uma economia grande, tem uma carga tributária baixa quando considerado o Brasil. O Brasil tem 33% em média, lá é 15%. Então, é uma opção óbvia, principalmente por estar ali do lado dos Estados Unidos. Então, sobra ali praticamente México e Brasil. Só que Brasil, taxa de juros hoje, 13,75%. No México, a taxa de juros ali está na casa dos 7%, 8%. Então, termina que o Brasil é uma escolha óbvia. Então, quando você considera esses parâmetros para você fazer o seu investimento pessoal pensando no longo prazo, então você vê que, de fato, vale a pena você ter um planejamento específico para essa sua disponibilidade financeira. Porque se você mantém essa estratégia ao longo do tempo, você vai ver que realmente você terá um capital significativo. Então, por exemplo, eu sou investidor de Petrobras há 32 anos. Eu nunca vendi as minhas ações. E os 3 melhores anos foram justamente 21, 22 e 23. Então, praticamente 29 anos carregando o papel e nunca tinha recebido um dividendo relevante. Então, esses 3 anos foram anos de festa. Mesmo que Petrobras pague o que é o normal das companhias de capital aberto, ali em torno de 25% do lucro, ainda é um resultado excepcional, porque Petrobras hoje é a petrolífera mais barata do mundo. Então, a segunda mais barata é a estatal de petróleo da Rússia, que, óbvio, ninguém vai comprar. Então, assim, quando a gente começa a olhar o que é esse mercado no Brasil, vale a pena pôr a lupa nessas empresas. Então, por exemplo, eu tenho Itaú há 27 anos, eu tenho Vale e Banco do Brasil há 25 anos. Então, eu não tenho as minhas ações para eu vender no dia seguinte. Eu tenho as minhas ações para ser a minha vaquinha leiteira. Eu tenho um business chamado Gênesis, que me dá um valor X de dividendo por ano. Eu trabalho e recebo lá um dividendo. Mas eu tenho essas outras empresas que, guardadas as proporções, eu sou acionista e isso me dá uma carteira de dividendos significativa também ao longo do ano. O ano passado, por exemplo, minha carteira de dividendos teve uma rentabilidade de 22,5%. Foi quanto a carteira colocou no meu bolso. Então, eu não fico olhando se a carteira de ações subiu 50% ou caiu 50%. Eu não vou vender. Então, isso para mim é irrelevante. Então, eu olho quanto essas empresas colocaram no meu bolso de dividendo. Pode passar, Celso. Aí para fazer. Por que não foi? Isso. Foi. Mais uma? Então, você pode ir para o 8. Aqui é só para vocês visualizarem assim como é a renda média do brasileiro de acordo com a escolaridade, né? Então, você vê que quanto mais escolaridade tem, óbvio, maior é a renda. E o que é usual? Principalmente, esse conceito que eu estou falando aqui vale, inclusive, para os funcionários de vocês. Por exemplo, na minha empresa,
eu tenho uma mentoria que eu faço com o meu time, com os meus funcionários, ensinando como é que eles fazem a alocação de investimento. Inclusive, a gente tem uma carteira de ações que a gente faz a divulgação todo mês para o time, e aí, óbvio, cada um faz o seu ajuste lá. Por que isso é importante? Porque esse conceito da questão do longo prazo é um conceito que não existe no Brasil. Comprar ações, por exemplo, é uma coisa que não existe no Brasil. Essa educação financeira, que é muito usual nos Estados Unidos, em Israel, em Singapura, não existe aqui no Brasil. Então, o que é usual é, por exemplo, o seu funcionário ganha lá, sei lá, 5 mil reais, e aí você dá uma promoção, ele passa a ganhar 8 mil. É muito comum que, ao invés dele procurar fazer uma reserva financeira, ele vai lá e troca de carro, compra um carrão, e usualmente isso é mais para mostrar que ele está se dando bem na vida do que propriamente para construir uma reserva financeira para a família dele, né? Então, com isso, ele termina sendo impactado significativamente porque carro, por exemplo, não é um bem, é um produto de consumo, né? Então, com isso, faz uma diferença significativa você também compartilhar esses conceitos com o seu time, porque à medida que os funcionários também conseguem fazer esse planejamento financeiro, eles vão fazer uma melhor alocação do dinheiro que eles ganham, né? E esse conceito de ser milionário é fácil no Brasil, olhando essas taxas de juros, é muito comum, às vezes, o pessoal pensar, mas, puxa, eu não tenho R$ 1.000 para começar. Não, começa com 100, começa com 50. Então, é importante esse primeiro passo, porque, caso contrário, nunca vai se construir essa questão da reserva de longo prazo, né? Para nós, empreendedores, é importante a gente ter em mente que hoje a aposentadoria do INSS ela tem um teto de R$ 7.500. Significa que esse INSS que eu pago hoje, por mais que ele seja um pacote de benefícios, porque se eu tiver que ficar 4, 5 meses sem trabalhar, eu vou poder reclamar o benefício, mas com esse valor de R$ 7.500, realmente não dá para pagar uma velhice tranquila, não dá para custear uma velhice tranquila, né? Então, você não pode conduzir a gestão da empresa da melhor forma possível, mas esquecer também que você tem uma outra empresa chamada liquidez. Celso, pode ir para o 10, que é o planejamento financeiro. Pronto. Então, esse planejamento financeiro ele é importante porque ele vai estabelecer quais são os seus objetivos e prioridades, vai também eliminar desperdícios, que é uma coisa assim muito comum no dia a dia, né? Você é tragado pelo turbilhão de atividades que você tem para fazer e às vezes você termina relevando esse aspecto. Também tem tudo a ver com expectativa de vida. Eu não sei se vocês conhecem a história do Gimli, que era... eu estou tentando lembrar o primeiro nome dele. Peraí, deixa eu dar um Google aqui, que essa informação é importante para vocês. Esse cara, ele nunca trabalhou na vida. Jorginho Gimli, tá? Nunca trabalhou na vida. E aí o que aconteceu? Ele tinha um dinheiro que ele tinha herdado e ele fez uma conta que ele iria viver até 80 anos, então ele fez uma conta reversa que se ele gastasse X mil reais por mês, com 80 anos ele teria gastado tudo e ia morrer, mas em compensação usufruiu de tudo. Bom, ele fez a conta errada, porque ele terminou morrendo com 86 anos, na penúria, e nos últimos anos ele viveu de favor no Copacabana Palace, mas realmente o cara tinha feito uma conta errada em relação à questão da expectativa de vida, né? Então, esse é um outro ponto importante. Compartilhando com vocês também um case pessoal, quando eu tenho um filho que hoje tem 21 anos, mas quando minha mulher falou que estava grávida, eu pensei logo, né? Vai que esse moleque daqui 16 anos fala que quer fazer medicina, não passa na Universidade Federal e essa brincadeira vai custar R$ 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Então, o que eu fiz? Desde outubro de 2001, eu comecei a investir $500 por mês. Naquela época, o dólar era alguma coisa como 1,20, 1,30 por ali.
Mas todo mês eu depositava lá os $500, eu fazia alocação num fundo de ações, né? O que aconteceu é que quando ele completou 15 anos, que foi para escolher a universidade, ele escolheu fazer economia, então não precisou sacar aquele recurso, mas só para dar um parâmetro para vocês, eu tinha investido alguma coisa na casa de $85.000 e naquele momento ele tinha um saldo de $355.000, né? E hoje, com o dólar a 4,77, vocês imaginam o recurso que ele fez com 21 anos. Então, hoje, por exemplo, toda a despesa dele, ele já banca com um pedacinho do rendimento que esse recurso gera para ele. Então, quando vocês ouvirem aquela máxima de que tempo é dinheiro, é verdade. Em se tratando de juros compostos, tempo é dinheiro, sim. Então, é muito comum as pessoas aqui no Brasil, elas não têm essa preocupação. Por exemplo, eu quero uma casa de praia, só que eu pretendo comprar casa de praia daqui 3 anos. Quanto custa a casa de praia hoje? Sei lá, R$ 1 milhão, R$ 2 milhões. Eu faço uma conta inversa. Quanto eu preciso fazer de investimento para eu ter esse recurso para poder comprar esse bem à vista daqui a algum tempo, né? Então, aqui no Brasil, a gente lida muito com isso. As pessoas querem apressar aquele benefício futuro e estão dispostos a pagar um preço muito elevado quando se trata, por exemplo, de um juro de um financiamento. E aí também outro aspecto do financeiro, do planejamento, é amenizar ou eliminar o estresse pela falta de dinheiro. Na vida de empreendedor, quem já passou por isso sabe que não é fácil. E, obviamente, viver com mais conforto e tranquilidade. Esse é o objetivo de todo mundo, né? A questão é como é que eu faço para chegar lá, né? Então, esse desafio é um desafio que faz parte da nossa rotina. Então, é muito comum o cliente falar, puxa, eu tenho aqui, sei lá, R$ 1 milhão, eu preciso que você faça uma gestão, que daqui 10 anos eu gostaria de ter R$ 5 milhões. E é muito comum nós fazermos definirmos uma carteira de investimento e a gente roda um backtest que é verificar essa carteira, se tivesse sido comprada há 5 anos, o que teria acontecido com aquela carteira. E às vezes o cliente vê que caiu, sei lá, 3% no mês. Então o cara fala, putz, eu não quero ver minha carteira caindo 3%. Então, óbvio, você também não tem estômago para carregar uma carteira que tem um pouco mais de volatilidade. Por isso que esse planejamento também ele é muito importante. Você pode ir para... Deixa eu ver aqui. Você pode ir para o... Eu não tenho página aqui. Vai passando, Celso, por favor, que aí eu vou indicando. Que aí tem bastante informação para depois vocês analisarem, enfim, entenderem. Aqui, ó, esse item. Os juros é o preço do dinheiro, né? E é importante vocês terem esse conceito, porque o que influencia realmente os juros é prazo, inflação e o risco envolvido. E por que nós estamos falando de juros, sendo que, na verdade, o tema é investimento? Porque o que vale para a parte de juros, enquanto passivo, quer dizer, para aquele cidadão que tomou o empréstimo, para nós, como investidores, ele é um ativo. Então, obviamente que, só como exemplo, hoje nós já temos, por exemplo, Selic está 13,75. Então, o DI está ali na casa de 13,5%. Quer dizer, uma aplicação que eu faço hoje, o banco me pagaria o equivalente a 13,5%. Óbvio que o negócio do banco é pegar esse meu dinheiro, que para ele vai custar 13,5%, e ele emprestar 30% para quem precisar do recurso, né? Então, ele ganha esse spread em cima dessa remuneração. Agora, por outro lado, essa taxa de juros, já temos sinalização que a partir de agosto ela vai começar a ser reduzida. Então, se você olhar os últimos 16 meses, a taxa de juros do Brasil chegou a bater 2,25. Naquele momento, era um péssimo momento para se comprar renda fixa. Mas agora, com a taxa 13,75, é interessante comprar, por exemplo, títulos pré-fixados. Quer dizer, eu comprar um papel de um emissor, uma renda fixa de um banco, de um emissor, de uma empresa, por exemplo, uma debenture, que vai me pagar
vamos dizer, 12,5% pelos próximos 4 anos. Por quê? Há uma expectativa de que nos próximos 2, 3 anos essa taxa de juros deve voltar para casa dos 9%. E aí, embora a taxa de juros seja 9%, eu vou estar recebendo 12,5%. Então, essa é uma estratégia de alocação de investimento que faz efeito no dinheiro que você tem aplicado. Então, só que você tem que contratar como uma taxa pré-fixada, né? Porque se ela for pós-fixada, significa que você vai receber o juro que é recorrente, né? A outra questão da inflação, né? Então, toda essa taxa de juros que nós vimos aí sair de 2,25 e bater quase 14, ela foi especificamente ali por causa do impacto da inflação. A inflação chegou a bater 11%. Então, quer dizer que se essa inflação atenua e ela começa a voltar, nós estamos com alguma coisa na casa de 3,89 acumulado nos últimos 12 meses. Então, a tendência é que isso volte, e aí, obviamente, a taxa de juros tem que voltar também, porque o Banco Central, o Copom, ele aumenta a taxa de juros para inibir o consumo, e aí, por isso que inibe esse consumo e a taxa de inflação ela começa a voltar. A grita que nós vemos aí do presidente da República, do vice-presidente, de ministros, de empresários, é que realmente está passando da hora do Banco Central reduzir a taxa de juros, uma vez que a inflação já está baixa e continua baixando desde fevereiro. Então, há certos princípios de economia que eu confesso para vocês, eu não consigo entender a cabeça do presidente do Banco Central, porque, só para dar um número grande para vocês, o PIB americano é 10 vezes o PIB brasileiro. Lá nós temos uma taxa de juros de 5,25%, enquanto a meta de inflação é 3%. O Brasil tem um PIB que é infinitamente menor, tem uma taxa de juros de 13,75%, com uma inflação, uma meta de inflação de 3,5%. Então, a gente vê que não está proporcional, não está razoável. E termina que o Banco Central americano é que realmente define todos esses preços globalmente, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui, quanto na Europa. E, obviamente, também o outro ponto que está relacionado é o risco envolvido. Quando você vê, tipo um Itaú, está pagando 13% ao ano no CDB, e tem um Banco Master ou qualquer outro banco menor pagando 16%, 17%, óbvio, não existe almoço grátis. O risco de um banco desse é muito maior do que o risco que você correria carregando o papel do Banco Itaú, Santander, etc. Então, sempre o que vai calibrar esse rendimento que você vai receber é prazo, como é que vai ser a inflação e, obviamente, os riscos envolvidos. Você pode passar aí, Celso, por favor. A decisão, fatores que influenciam a taxa de juros. Se for inevitável, é o seguinte, o seguinte. Passa. Isso. Pode passar. Tá. Passar. Essa questão de orçamento eu não vou entrar, porque eu acho que isso é bem o dia a dia de vocês aí em relação à empresa, né? Então, o planejamento que você aplica na empresa, você leva para a física. Então, eu vou partir do pressuposto que vocês já fazem isso, e aqui a gente vai se ater estritamente na questão dos investimentos propriamente dito. Deixa eu falar aqui para você Vai. No Sistema Financeiro Nacional, pode ir passando. Depois aposentadoria, educação. Isso, aí. Aqui é rapidinho, 2 minutos, só para vocês entenderem como isso funciona, como é que está definido isso. Por que essa informação é importante? Às vezes é muito comum o seu assessor financeiro, o seu assessor de investimentos ou o seu gerente do banco liga, dá uma explicação para você, você faz de conta que entendeu e fala para ele comprar o que ele achar que tem que comprar. Então, por exemplo, numa situação como essa que eu citei para vocês, de ter um CDB, um título de renda fixa emitido por um banco pequeno, que me paga 18% ao ano, e tem um papel do Itaú ou de outro bancão que me paga 13%, é óbvio que eu
não quero ficar no risco, porque se esse banco quebrar, eu perco meu dinheiro. Mas tem uma proteção que é até R$ 250 mil por CPF, que você pode recorrer, que é o recurso do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então, significa que eu posso comprar esse papel que paga um rendimento muito melhor, os 18%, mas eu tenho que ter o cuidado de alocar o recurso que proteja o meu principal e os juros futuros. Então, por exemplo, se for um papel de 5 anos, você só pode alocar no máximo 150 mil nesse papel, porque em somando os juros futuros vai ficar ali em torno de R$ 247 mil. Então, você estaria dentro dessa proteção do FGC. Então, você tem aqui o Conselho Monetário Nacional, que regulamenta a CVM, Sociedade por Ações, as corretoras, banco de investimentos, a B3, que é a nossa bolsa, e você tem também o Banco Central Brasileiro, os bancos comerciais e os bancos de investimentos. Então, quando alguém oferecer para você aqueles investimentos que pagam 8,5% ao mês, 7% ao mês, você procura saber se o emissor ele é regulamentado, ele é regulado por alguns desses órgãos aqui. Se não for, caia fora, porque isso aí é caixão, isso aí é fria, né? Pode seguir, Celso. No que posso investir? Vou passar. Aí, no que posso investir. Então, usualmente, as opções que nós temos de investimentos ações, os títulos de renda fixa, poupança e imóveis. Bom, poupança dispensa comentários, é uma aplicação que o rendimento é isento, mas que, infelizmente, ele paga muito abaixo do que é o valor, o percentual recorrente que a maior parte dos bancos pagam. Então, não faz muito sentido você ter recurso alocado numa poupança. Imóveis, eu não vou falar, porque imóveis é uma alocação toda diferenciada. Usualmente, você consegue ter, o pessoal até costuma falar, né? Quem compra terra não erra, mas você pode ter a exposição em imóveis, só que ao invés de você comprar os imóveis diretamente, você pode comprar os fundos imobiliários. E aí, com isso, você tem uma exposição que pode trazer tanto rendimentos mensais, que seriam o equivalente aos aluguéis, quanto também você ter múltiplos imóveis através de fundos imobiliários que têm uma carteira que seja com vários ativos, com vários imóveis, né? Ao invés de você ter, é muito comum no mercado ter aquele fundo imobiliário que tem um único ativo. Aí, às vezes, um inquilino devolve 3, 4 lajes, a cota daquele fundo cai 30% no mês. Então, fundo imobiliário é um caso à parte, né? Continuando, pode passar, Celso. Então, sempre que você for olhar a questão de investimento, você tem que olhar como é a liquidez, ou seja, se eu precisar desse dinheiro para amanhã, eu consigo resgatar e ter o dinheiro disponível para eu poder alocar. Depois você tem que olhar a questão da segurança, qual é o risco de fato que eu estou comprando. Como eu falei, uma coisa é eu comprar um papel do Santander, do Itaú, outra coisa é comprar um papel de um banco menor, um banco pequeno. E também você verificar retorno, né? Porque a rentabilidade é esse retorno que se espera obter com o investimento efetuado. Então, quando você vê um ativo que ele paga um retorno muito acima da curva, olha novamente, porque ele tem alguma particularidade que implica em risco, porque não tem almoço grátis. Pode passar, Celso. Aqui é só para repassar a questão do investidor, você tem que se identificar num desses 3 perfis, ou você é conservador, é aquele cara que fica ali realmente só na renda fixa, não tem pressa, 11%, 11% ao ano para ele está ótimo, não tem preocupação. Depois você tem o moderado, que é aquele que pode correr algum risco, mas ele não quer um risco tão significativo. Então, usualmente, uma carteira moderada é alguma coisa ali na casa de 20% em ações ou em ativos que tenha mais volatilidade. E tem aquele cara arrojado, que é o agressivo, né? Que não se intimida e ele realmente corre riscos.
É óbvio que cada um tem o seu perfil, mas, por exemplo, o meu perfil é arrojado. Hoje, tudo que eu tenho está ali em torno de 77% em ações, tem 20% em cripto e o restante ali está em renda fixa com liquidez diária. Mas, obviamente, eu sou um cara de mercado. Então, eu sei exatamente quais são os meus riscos ou os potenciais riscos, digamos assim. Então, eu posso correr esse tipo de risco, né? É muito comum também vermos investidores, tem qualquer conhecimento a fundo, falar para alocar 15% do dinheiro que ele tem em cripto, né? Cripto, nós temos um capítulo à parte, assim, mas para resumir para vocês em 5 minutos, eu sou investidor de cripto desde agosto de 2013, então meu custo médio de Bitcoin, para vocês terem uma ideia, é $112, Ethereum 9,90, mas qual foi a diferença? Eu fiz dois cursos de extensão, não é nem graduação, 2 cursos de extensão em blockchain, uma em 2016 pela Universidade Nacional de Singapura, outra em 2019 pelo MIT, nos Estados Unidos. Então, assim, eu conheço tecnicamente o funcionamento, né? E quando o cliente me liga para falar, pô, Dovi, aloca aí 10% do meu dinheiro em cripto, eu não faço alocação. Porque cripto é aquela pimentinha do portfólio olhando o longo prazo. Por exemplo, meu horizonte de cripto é 2030. Então, eu não vou fazer um investimento que eu compro Bitcoin hoje, aí amanhã subiu 20%, eu vou lá e vendo. Né? Então, nós temos Bitcoin de forma estratégica. Hoje, a nossa carteira de cripto ela ultrapassa a casa de $1 bilhão, de uma locação original de $3.650.000 feitas em janeiro de 2016. Então, hoje nós fazemos gestão disso, nós usamos 5 algoritmos diferentes para fazer gestão, mas não dá para você pegar 10% do seu dinheiro hoje, da sua liquidez, e alocar nessa classe de ativos, porque tem uma volatilidade muito fora da curva, e além disso, bom, vocês viram, o ano passado caiu 65%, esse ano já está subindo 100% o Bitcoin. Então, é difícil de você acertar a mão. O que a gente vê que é a melhor estratégia? Pequenininho, fazer alocação pequena e comprar todo mês, que aí com isso você vai fazendo custo médio ao longo do tempo. Então, é sempre ter em mente que é muito comum também o vizinho, o amigo falar, o João fez, né? Estando aqui um cidadão qualquer, fez 30%, 50%, 200%. Eu já vi esses esquemas aí de pirâmides, né? E a gente olhou aí bem de perto 2 em particular, que prometia 8,5%, 8% ao mês para o investidor. Era garantido, né? O problema é que a garantia sou eu, né? Os caras prometiam esse rendimento, aí o pessoal nunca resgatava, isso ficava ali só o ganho contábil. O dia que o cliente precisou resgatar, ele descobriu que o dinheiro de fato não existia. Então, quando você vê essas promessas de rentabilidade, hoje eu garanto para vocês, depois da minha experiência de mercado de capitais, não existe alocação que você consiga 8,5% ao mês que não tenha risco do seu capital virar pó. Claro que tem operação que você consegue fazer isso, mas se der errado, você perde 100% do seu capital, isso em mercado de capitais. Então, continuando, Celso, vá lá para aplicando em título de renda fixa. Então, aqui você tem uma lista de papéis que você pode comprar para a sua carteira de renda fixa. Então, nós temos as debêntures, e essas debêntures, existem papéis que têm isenção de imposto de renda, que são as debêntures incentivadas. Usualmente, esses papéis eles pagam um prêmio mais o IPCA. Então, tem papel hoje, com vencimento 2028, pagando alguma coisa ali na casa de IPCA mais 6%. Você considerar que o IPCA está ali na casa de 4%, então você teria 10% de rendimento anual isento de imposto de renda. Então, obviamente, são papéis que você precisa olhar o emissor, precisa passar a lupa nesse emissor para verificar se de fato é um papel seguro para você comprar. Para esse papel não existe cobertura de FGC. FGC só cobre papéis emitidos por bancos integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Então, você tem o Tesouro Direto, que é o melhor papel que você poderia comprar no Brasil. Obviamente, é um papel que tem tributação sobre os rendimentos, mas você tem a opção de comprar tanto papéis atrelados à inflação, quanto papéis que sejam atrelados à Selic. E hoje, o Brasil realmente, a agência de risco, semana passada, já sinalizou que está revendo a nota do Brasil, então tem uma chance grande do Brasil voltar a ser grau de investimento, que nós perdemos isso em 2008. Então, com isso, obviamente, que se você tem um papel que você comprou pagando, sei lá, Selic, o Tesouro Selic, por exemplo, esse papel ele pode ter uma tendência aí de ter ganho de capital nele também, pelo valor que você está desembolsando hoje, né? Depois você tem as letras financeiras, que são emitidas pelos bancos, usualmente as letras financeiras têm garantia do FGC. LCI é só crédito imobiliário, então, quando é emitido por um banco, legal, tem isenção também de imposto de renda. Quando é emitido por empresas da área imobiliária, passem a lupa para saber o risco do emissor. LCA também são emitidos usualmente pelos grandes bancos, e é um papel que tem isenção de imposto de renda. E os CDBs tradicionais, que vocês já conhecem também, que são emitidos pelos bancos, têm garantia do FGC, e tem um tal de COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas. Evitem esse tipo de papel na sua carteira, porque usualmente o banco cobra um FII, cobra uma taxa muito salgada para estruturar, e a vantagem que ele alega de que é um papel com capital protegido, por exemplo, você compra uma COI de Bolsa Americana. Se a Bolsa Americana subir nos próximos 5 anos, você ganha aquilo que subir. Se ela cair, você não ganha nada, mas você não perdeu o capital principal. Só que existe um negócio chamado custo de oportunidade. Se eu fiquei com um papel desse 4 anos e ele não performou, ele não me deu rendimento, você imagina se eu tivesse aplicado aqui no Brasil, eu teria levado... aliás, se eu tivesse comprado um CDB ou qualquer papel similar, eu teria levado para casa alguma coisa na casa de 40%, 45%, enquanto nesse papel eu não levei nada. Então, é um ponto para ter cuidado. E aí tem mais informações sobre cada um individualmente, sobre LCI, LCA, que nós não vamos entrar aqui. Celso, por favor, vai aplicando em renda variável, tá? Um pouquinho para frente. Então, esse é o grande... é o grande objetivo, né? Porque a gente tem aqui alguns fundos, e o universitário aqui errou a mão, porque CDB não é papel de renda variável, tá? Colocaram aí, mas está errado. COI pode ser renda variável, porque tem determinadas COIs que podem ser atreladas ao índice, por exemplo, de bolsa, e você pode levar uma parte do rendimento recebendo o que a gente chama de cupom, recebendo um rendimento anual. Mas o CDB aí está errado, né? Colocaram errado aí, enfim. Então, o que a gente tem em renda variável? A gente tem as ações, propriamente dito, dos emissores, como você já conhece, Banco do Brasil, Santander, todas essas companhias listadas em bolsa. Aí a gente tem os ETFs, que é um fundo que tem as ações lá dentro. Então, por exemplo, eu queria comprar o Ibovespa, mas para eu comprar o Ibovespa, para eu reproduzir a performance do Ibovespa, eu teria que comprar 70 e tantas ações. Então, ao invés de fazer isso, tem um ETF, tem um fundo chamado BOVA11, que ele reproduz 98%, 99% da performance do Ibovespa. Então, ao invés de eu comprar aqueles 70 e tantas ações, eu compro só esse fundo. E uma estratégia que é muito funcional por exemplo, imagine que você tem lá a sua carteira de renda fixa, vamos dizer que você tem, estou chutando aqui, R$1 milhão, e você não quer pegar desse principal para alocar em ações, mas você quer ter uma carteira de renda variável. Então, é muito comum, vamos imaginar que esse mês a sua carteira de R$1 milhão deu um rendimento de R$10 mil, ao invés de você pegar os 10 mil e reaplicar na carteira de renda fixa, você usa esses 10 mil para comprar uma carteira de ações.
Então, essa é uma forma, sem comprometer aquele principal que já está alocado em renda fixa, você usar esse recurso para ir construindo aos poucos essa carteira de ações, que é o que vai dar o maior retorno para você no longo prazo. Agora, como eu falei, renda variável, você tem que pensar sempre no longo prazo. Eu não acredito em day trade, né? Que são aquelas negociações que o cara compra hoje, vende hoje, ou compra hoje para vender o mês que vem. O cara ganha dinheiro, pode até ganhar, mas na minha experiência, aquele procedimento de você comprar e sentar em cima, ele traz um resultado muito maior do que você simplesmente ficar tentando acertar o time de mercado, né? Porque todo mundo fala, o bom tem que comprar na baixa e vender na alta. O problema é que você nunca sabe quando exatamente é a baixa. Vou dar um exemplo para vocês. Começo do ano, ninguém acreditava que o PT tinha assumido o governo, que ia ser esse céu de brigadeiro que nós estamos vendo aí para as ações, né? Mas chegou em março, nós tivemos a mínima ali, Bovespa chegou a bater 101 mil pontos, e praticamente 3 meses depois, nós estamos com o Ibovespa ali na casa dos 118 mil. Tem várias ações, eu acho que mais de 40, que já estão performando mais de 45% só nesse ano, 45% de alta. Então, é muito comum, diante da sinalização do mercado de que vai ter uma redução na taxa de juros, o mercado começa a precificar agora. O mercado financeiro, ele tenta precificar o que vai acontecer no futuro da economia. Ora ele acerta, ora ele erra, mas é isso que acontece na prática. Então, por exemplo, quando você vê Ibovespa, já está subindo ali quase 20% em relação a essa mínima de março desse ano. Aí você olha, por exemplo, os Estados Unidos, a Nasdaq já está fazendo 31% de alta esse ano. Então, o que começou a acontecer? O gringo está vendendo Nasdaq lá e está trazendo dinheiro para o Brasil para comprar Ibovespa, porque mesmo com toda essa alta de quase 20% em relação à mínima de março, a nossa bolsa ainda está muito barata quando comparado aos Estados Unidos. Então, quando eu falo de longo prazo, é importante vocês terem em mente que as empresas crescem, né? Então, por exemplo, eu tenho três alocações que eu lembro com precisão. Eu comprei para o portfólio dos meus clientes Netflix em 31 de maio de 2007 a 2 dólares e 77 centavos. A ação hoje está ali na casa de 460 dólares. Eu comprei Amazon a 6,58 no mesmo dia. E comprei Apple a 4,25. A Amazon está hoje alguma coisa como 118 e Apple está alguma coisa como 180. Tinha como a gente saber que isso iria acontecer? Claro que não. A gente olha fundamentos da companhia, mas a gente vê que, historicamente, essa companhia ela cresce todo ano. A gente faz uma projeção para saber qual seria o valor justo da ação, e aí, a partir disso, a gente faz essas alocações e compra esses papéis. Então, como eu falei para vocês, eu não tenho essas ações para vender, eu tenho para ser a vaquinha leiteira que vai me pagar dividendo, né? Então, os fundos de investimento imobiliário são esses que eu tinha comentado, né, que tem que passar a lupa para saber o que de fato você está comprando. Usualmente, quando a taxa de juros é maior, esses fundos sofrem mais. Então, eu diria que agora é um momento para se avaliar, comprar alguns desses fundos, porque a tendência agora é a taxa de juros cair e o aluguel que ele paga, o rendimento que ele paga, que é decorrente dos aluguéis que ele recebe, teoricamente vão ficar no mesmo patamar que estão hoje. Então, talvez é um bom momento para pensar em comprar. Eu não tenho um fundo imobiliário aqui no Brasil, então a gente não costuma comprar aqui. Depois você tem os BDRs, que são ações que você compra na Bolsa Brasileira, mais de empresas estrangeiras. Então, aqui no Brasil, você compra em reais ações da Apple, da Amazon, Disney, Netflix, todas essas grandes companhias americanas, você consegue comprar aqui. E aí, com isso, você não precisa fechar o câmbio, mandar o dinheiro para fora para poder fazer essa alocação. Aí você tem as cotas de fundos fechados. Como que a gente usa fundo de investimento que a gente chama de fechado? Quando você tem acima de 15 milhões de reais de liquidez, se você faz os seus investimentos diretamente pela pessoa física,
naquela parte que é tributada, se isso fosse feito através de um fundo de investimento fechado, você não pagaria o imposto de renda. Esse imposto de renda ele fica diferido, fica postergado para o dia que efetivamente você retirar esse recurso do fundo e passar para a sua pessoa física. Então, transferir para a minha pessoa física, aí sim, naquele mês eu tenho a retenção do imposto de renda na fonte. Se eu não fizer isso, esse imposto que eu deveria pagar fica dentro do fundo e eu vou reinvestindo. Então, por isso que ele é importante também. E aí, as COIs que nós já falamos. Deixa eu ver aqui, Luiz, para onde nós vamos. Sim. Luiz, vá para o de quais empresas podemos comprar ações. Aí tem mais informação sobre ações, a diferença de ações preferenciais e ações ordinárias, mas aqui tem um ponto importante de quem nós podemos comprar as ações, de quais empresas, né, na verdade. Eu evito, a minha experiência, e eu já perdi dinheiro com isso, a minha experiência é sempre evitar setores cíclicos. Quer dizer, são setores que dependem de consumo ou dependem de taxa de juros. Vou dar um exemplo para vocês. 2021, as ações de varejo, Magazine Luiza, Via Varejo, Renner, CIA, Riachuelo, todas essas empresas subiram significativamente. 2022, com o aumento da taxa de juros, essas ações caíram 60%, 70%, 90%. Então, caíram muito. Ou seja, são negócios cíclicos que dependem desse ciclo da economia. Se eu tenho um ciclo que cai o consumo, essas empresas são diretamente afetadas. Então, eu sempre prefiro setores que, faça chuva, faça sol, o resultado é praticamente o mesmo e só crescendo. Por exemplo, empresas elétricas, todo mundo precisa consumir energia. Então, essas empresas todo ano têm aquele fluxo de caixa e, usualmente, como já fizeram a maior parte dos seus investimentos, elas não precisam mais captar recurso no mercado para poder assegurar aquele lucro que ela tem. Aí ela tem que estar sempre reinvestindo na manutenção, etc. Mas são empresas que pagam um dividendo razoável. Então, eu tenho companhias, por exemplo, como a CEMIG, que tem me pago, na média, nos últimos 20 anos, alguma coisa na casa de 10%, 13%. E lembrem que, né, vocês sabem disso também, que dividendo, distribuição de lucro é isento de imposto de renda. Então, eu gosto das empresas do setor elétrico, porque usualmente, e empresa do setor elétrico que paga dividendo. Por exemplo, tem uma Eneva da vida que não paga nada de dividendo, e mas a empresa é muito inovadora, não sei o quê. Mas a ação não cresce, não tem recompra de ação e nem me paga dividendo. Então, eu não quero essa empresa. Eu quero empresa que põe dinheiro no meu bolso. Então, por exemplo, os bancos. Bancos, vocês viram aí, nesses últimos 7, 8 anos, nós tivemos forte crises, inclusive crise institucional, de mudança de poder, impeachment de presidente de PT, etc. E os bancos continuam reportando lucros absurdos, assim. Então, por exemplo, eu gosto muito do Banco do Brasil, que é um banco que custa menos da metade do custo de um Itaú. Por exemplo, o ano passado o Banco do Brasil entregou um lucro maior que o Bradesco, 8% do que custa uma ação do Bradesco. Então, óbvio que eu prefiro comprar Banco do Brasil do que eu comprar um Bradesco. Por que tem um desconto? Porque é um banco estatal. Mas o que é interessante, nos últimos 20 anos, 25 anos, que é o tempo que eu tenho o Banco do Brasil, com exceção, eu não lembro agora se foi 2010 ou se foi 2005, que o Lula usou o Banco do Brasil para reduzir os juros a bíceps, né? E aí obrigar que os demais bancos também fizessem a mesma coisa. Então, é um banco que, historicamente, tem pago o maior dividendo de bancos das Américas, e aí eu estou falando incluindo os Estados Unidos, e é um banco extremamente sólido e você tem o risco soberano. Quer dizer, um banco desse é muito difícil de quebrar, né? Então, eu gosto muito também desse setor de bancos. Usualmente, eu olho os setores que pagam maiores dividendos historicamente. Então, não é olhar 2022, aquela empresa pagou um dividendo de 15%, mas, puxa, nos últimos 10 anos, ela não pagou dividendo em nenhum ano. Quer dizer, pagou uma merrequinha lá, mas só em 2022 que ela pagou 15%. Então, essa empresa também não me interessa. Então, quando você olha essa parte, quais empresas comprar, é sempre interessante ter em mente essa questão
da perenidade desse lucro que a empresa vai ter. Óbvio que o seu foco é cuidar do seu negócio, é cuidar do seu business, não é ficar olhando, lendo relatório de empresas, o que efetivamente você poderia fazer de alocação nesse tipo de papel. Você tem relatórios que você pode comprar, que já vêm prontos praticamente, indicando qual carteira comprar, né? Isso todos os bancos, principalmente os bancos de investimentos, têm. E aí, com isso, você consegue formar uma carteira que, no longo prazo, ela te entrega um maior retorno. A grande dificuldade, às vezes, realmente é você saber separar quantos por cento eu tenho que alocar em renda fixa e quantos por cento eu posso alocar, por exemplo, em renda variável. Porque o grande desafio é você evitar empresas que você compre e, eventualmente, essa empresa tenha um insucesso. Por exemplo, nós estamos vendo aí uma empresa de energia, que é a Light, do Rio de Janeiro, que pediu recuperação judicial, que é um negócio impensável no setor elétrico, né? Então, são situações que acontecem. E aí, você vai ver, eu tinha falado de princípios judaicos no início, eu escrevi um livro, inclusive o Dr. Janguier, que escreveu o prefácio, que ele vai sair agora, final de julho, começo de agosto, que é justamente investindo como judeus, né? É justamente trazer esses princípios judaicos para o dia a dia. Como é que a gente faz isso? E é interessante que isso foi ensinado por Salomão, que foi um dos homens mais ricos da história da humanidade, né? Que ele dá uma aula de investimentos lá em Eclesiastes 11. Quem não tem muita familiaridade ali com a Bíblia, se você vê Eclesiastes 11, ele dá uma aula sobre diversificação de investimentos, sobre gerenciamento de risco, e a gente traz isso para a nossa realidade na administração dos portfólios, né? Então, com isso, essa parte eu encerro. O material enviado tem bastante informação mais técnica, que vocês podem se familiarizar e, obviamente, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar e-mails também e até consultas sobre o seu portfólio pessoal, como é que está alocado, estejam à vontade aí também para mandar para mim, eu terei o maior prazer em ajudá-los. E aí eu fico à disposição de vocês para os esclarecimentos que vocês julgarem necessários. Tem o Haroldo aí já quer perguntar. Já pode, eu tô queimando a largada aí. Não, tá não. Então, ótimo, tudo bem. Obrigado pela explanação, muito bom, muito prático, didático. Parabéns, viu, primeiramente. Obrigado. Mas uma das dúvidas que vem, assim, e que realmente me pega bastante quando a gente pensa, a primeira coisa é, eu vi que você gosta bastante de dividendos, por exemplo. E às vezes Sim. nessas conversas que a gente tem de laje, sabe, conversando com o cunhado, Uhum. falando sobre investimento, Sim. a gente tem justamente essa dúvida ou crítica, ou cada um, digamos, tem uma certa percepção e a gente fica por horas discutindo, né? Porque Uhum. companhias que pagam bastante dividendo, geralmente é aquelas que o fazem justamente porque não tem muito por regra ter uma grande evolução patrimonial do próprio valuation das Uhum. próprias ações e Sim. inversamente é também verdadeiro, né? Sim. Sim, você deixou bem claro, falar, mas tem um porquê de eu gostar de dividendo, e é justamente pela não tributação, pelo menos por enquanto, né? Uhum. A gente Sim. tem bastante essa preocupação também, né? Mas que inclusive eu acho que isso deve meio que Vai atuar como um passar. safety car. Vai passar, mas também vai ser meio que um safety car, porque assim, aquelas que são boas pagadoras de dividendo, possivelmente vão perder o grande apelo, então desvalorização. Então, automaticamente valoriza aquelas que, de repente, não pagavam grandes dividendos também e valorizam também, até de uma forma meio que tautológica. Mas, assim, para resumir, então, dividendo, você realmente, pelo que eu entendi, é algo aconselhável, ou seja, pensa-se talvez menos em, em, em crescimento da própria ação, em detrimento do Uhum. valuation, ou depende. O que eu tenho pensado é o seguinte: longo prazo, via de regra, eu penso em menos até o dividendo e muito mais a valorização.
E como você mesmo comentou, empresas que agora perderam recentemente o valor, né, até pós-pandemia e tudo mais. Talvez no longo prazo é até interessante comprar, porque elas, né, companhias de varejo, por exemplo, varejo está aí, não tem jeito, vai ter que, ainda que ela se reinvente, ela vai ter que continuar, o povo continua consumindo. Então, via de regra, até é interessante comprar para que no longo prazo ela valorize bastante. Você tende a concordar com esse raciocínio? Não? Balela? Não, Como que você veja, é pensa? carteira. Não, você está correto na sua premissa, mas é uma carteira de ações, né? Então, na carteira de ações, eu tenho ações que são dividendos, mas tenho ações de crescimento. Por exemplo, eu falei 3 papéis que não pagam dividendos praticamente. Eu pago merreca, por exemplo, Apple paga muito pequenininho, só que a Apple tem um programa de recompra de ação gigantesco. Então, o que eu não ganho no dividendo, eu ganho na apreciação da ação, na valorização da ação. A Amazon dispensa comentários. A Amazon não paga dividendo. E Netflix também não paga dividendo. Então, essas 3 a gente ganhou na valorização do ativo. Por isso que tem que ser uma carteira. Né? Então, por exemplo, quando eu falei, minha carteira o ano passado me pagou 22,5% de dividendos. Óbvio que isso aí tem um impacto de Petrobras, que pagou 78%. Né? Mas a carteira, usualmente, ela reporta ali alguma coisa entre 13% e 15% ao ano. Dessa carteira de ações, por exemplo, eu tenho 42% hoje, são ações que a gente chama de crescimento. Então, eu tenho o Mercado Livre, por exemplo, tem Renner, que é uma empresa, é uma dos melhores varejistas que a gente tem no Brasil hoje, tem uma gestão muito fora da curva. Né? Então, assim, termina que é uma carteira. Então, quando eu falo carteira de dividendos, são essas ações que pagam dividendos, mas, obviamente, quando você olha o todo, você vai ver que, por exemplo, dos meus 70 e tantos por cento que eu tenho em ações, o equivalente a 42% está posicionado, está alocado em papéis de companhias de growth, em companhias de crescimento. E, por exemplo, teve toda essa questão de taxa de juros nos Estados Unidos, então o mercado, a ação da Apple, por exemplo, ela chegou a bater 125 e já voltou para 180, 178. Né? Netflix chegou a bater $160, já voltou para 460. Então, assim, usualmente, essa carteira ela é posicionada dessa forma, e aí você tem o que a gente chama de triggers, né? Você tem os gatilhos. Então, se a Netflix bater $500, aí eu vou realizar e vou procurar uma outra companhia que o mercado entende que ainda esteja subavaliada. Aí você realiza uma e vai para outra, e aí você vai fazendo essa gestão ao longo do tempo, entendeu? Mas é uma premissa. Perfeito, perfeito. Maravilha. Obrigado. Mais alguma? Fala, mestre, tudo bom? Opa, tranquilo. FF, Raoni. Bom te ver aqui. Obrigado. Com a mentoria, a última vez que a gente conversou, já deu para ver que teu conhecimento é muito grande aí e feliz por ter você na mentoria aqui do Êxito também. Legal. Dove, tinha uma dúvida, né? O Haroldo, ele bateu numa tecla aí que eu até ia perguntar para você, né? Até como é que você monta a tua carteira olhando mais para a parte de dividendos, né? Tem muitos investidores aí que investem mais esperando os dividendos do que olhando para a própria valorização do próprio papel, né? Sim. Como que você enxerga, e você poder dar alguns exemplos de papéis aí que mais pagam dividendos que do teu conhecimento aí? Essa é uma dúvida. E outra dúvida também é em relação às criptomoedas. Quando você vai fazer uma análise de cripto, a forma de analisar o gráfico de valorização dela, para você ver se você investe ou não, acaba sendo um pouco diferente do gráfico de análise de ações, né? Sim. Como que é que você diferencia isso daí para você pegar e escolher, é o momento de investir em cripto ou não, vou dar uma segurada, esperar para Tá. investir mais para frente? Tá.
Respondendo a primeira, papéis que pagam mais dividendos, né? O que a gente vê, na verdade? Usualmente, o setor elétrico tem sido realmente o campeão. Sempre utilities, né, que a gente chama, né? Companhias de pedágio, companhias que dependem de alguma concessão, né? Por exemplo, em maio de 2012, então o presidente Dilma deu um presentaço para nós, investidores, que tinha ações de companhia, por exemplo, tem uma empresa até hoje que está no nosso portfólio chamada Transmissão Paulista, que é uma companhia de transmissão de energia, que naquele dia os papéis de energia caíram ali entre 40% e 45%. Ela editou um decreto sobre a questão de renovação de concessão, e aí a gente via que realmente o decreto não tinha muito fundamento legal, e o que aconteceu é que 2 anos depois as empresas tinham recuperado 100% o valor, e aí cresceram para caramba desde então, e pagando dividendo graúdo ali, 10%, 12%. Então, assim, usualmente setores que dependem de concessões, como eles não têm um volume tão grande de investimento para fazer, porque já pagaram a outorga da concessão, usualmente elas tendem a ter mais dividendos para pagar, né, para distribuir para o acionista. Então, a gente olha esse tipo de papel, mas, por exemplo, a gente tem uma Vale, que a Vale, historicamente, a Vale sempre pagou alguma coisa ali entre 8% a 13%. Vale hoje é uma companhia, inclusive, muito barata. Por exemplo, Petrobras, a gente olha a Petrobras, ela poderia ser enquadrada, até respondendo o Haroldo também, ela poderia ser enquadrada nas duas classes, uma companhia de crescimento e uma companhia de dividendos. Por quê? Petrobras está tão barata, quando você faz a comparação com qualquer player global de energia, de petróleo, etc., que vale a pena hoje comprar, porque hoje o preço justo de Petrobras deveria ser alguma coisa na casa de R$60, considerando o resultado do primeiro trimestre desse ano, né? A ação está ali na casa de 30. Eu lembro de um caso específico de um cliente que eu montei uma posição muito grande para ele, na época a gente comprou 2 milhões de ações para ele. O Bolsonaro tinha demitido o presidente, o Castelo Branco, isso foi em fevereiro de 2021. A ação da Petrobras caiu 45% em praticamente 2 dias. A gente montou essa posição para esse cliente. Bom, resultado, ele pegou a ação, alguma coisa ali na casa de R$22. Nesses meses todos desde então, ele recebeu o equivalente a R$28 de dividendo e a ação está R$30. Então, é como se a ação tivesse R$58, né? Então, esse é um bom exemplo que vale a pena encarteirar, porque a empresa ainda está muito barata, idem Banco do Brasil também, versus a questão do dividendo. Mesmo que a Petrobras pague o dividendo que todas as companhias abertas são obrigadas a pagar, que a gente chama de dividendo mínimo garantido, mesmo assim a companhia hoje deveria valer pelo menos o dobro do que ela vale na Bolsa, né? Óbvio que nós estamos... também, né, Dov? Cara, se você parar para pensar assim, Haroldo, em 2016, a Petrobras tinha a maior dívida corporativa do mundo, era 160 bilhões de dólares, 2016. 2023, a dívida hoje da Petrobras é inferior a 50 bilhões de dólares. E ela pagou, por exemplo, nesses 3 anos aí, ela pagou alguma coisa na casa de 100... Não, vai dar mais ou menos 105 bilhões de dólares de dividendos. Então, quando você vê esse auê todo aí batendo na Petrobras por causa de dividendo, tá pagando dividendo para o investidor americano, não sei o que, cara, o governo, o Tesouro Nacional é o maior acionista, então ele levou mais da metade desse dividendo, né? Então, acho que é uma companhia que se enquadra nos dois pelo valuation muito descontado. E respondendo a segunda pergunta, Rony, sobre a questão de análise de cripto, a grande diferença é porque o mercado de ações ele tem ali praticamente 8 horas de pregão, menos, vai dar umas 6 horas de pregão, 6, 7 horas ali, enquanto que cripto é 24 horas, né? Não para. Então, as análises realmente são diferentes. Por que a gente usa o algoritmo? Porque esse algoritmo, e são 5 algoritmos diferentes, é meio que como se fosse camadas. Se um falhar na análise, o outro pega, então é ele que determina a hora que a gente compra, a hora que a gente vende. E para te dar um exemplo, por que a gente começou a usar 5 algoritmos com variáveis diferentes? Porque saía, por exemplo, um Twitter do Elon Musk
que aí que a Tesla vai aceitar Bitcoin, não sei o quê. Você tinha uma oscilação muito grande em questão de minutos, ou para cima ou para baixo, dependendo do que o cara tweetava, né? Então, por causa disso, hoje a gente consegue prever esses movimentos. O nosso algoritmo ele tem 72% de assertividade, quer dizer, de todos os trades que a gente deu, nós ganhamos dinheiro em 72%, e os outros 28%, ou a gente perdeu ou ficou no 0 a 0. Então, a gente precisa chegar em 80%. Então, hoje tem 3 times diferentes. Singapura tem um time em Bangalore, que nós contratamos na Índia para fazer isso também. E a gente tem também um time de Suíça. Então, com isso, as análises realmente são diferentes. Para o pequeno investidor, ou seja, aquele cara que não vai alocar 3, 4 milhões de dólares em cripto, a melhor estratégia é comprar realmente Bitcoin e Ethereum, olhando para o longo prazo e comprando pequenininho. Eu tenho R$1 milhão para alocar. Cara, eu vou fatiar esse negócio em 12 meses e vou comprando. Esse mês eu compro 83 mil, mês que vem eu compro mais 83. Se você tivesse feito uma estratégia como essa, por exemplo, esses últimos 6 meses, você estaria ali uma rentabilidade na casa de 60%, enquanto se você tivesse comprado em janeiro, você teria 100%, né? Porque ele bateu mais de 100% de alta. Então, como ninguém consegue prever esse negócio, a melhor estratégia nos portfólios de pessoa física é você alocar pequeno, e de forma que isso nunca exceda 3% da sua liquidez total, e aí você vai fazendo essa compra mensal e vai pegando o custo médio ali, né? Maravilha. 100% em 12 meses, é isso mesmo? Não? Hã? 100% em 12 meses, é isso? Em 12 não, em 6. Em Em 6 janeiro meses, ele bateu De 15 janeiro mil. aqui. Em janeiro ele bateu 15 mil. Isso já Mas cripto descontando o assim. gasto com remédio para o estômago. Mas cripto é assim, o Haroldo. Eu comecei em 2013. Quando chegou dia 25 de janeiro de 2018, o Bitcoin que eu tinha comprado a $112 estava $20.600. E eu olhava aquela montanha de dinheiro que eu tinha feito para mim, para os meus clientes, e eu achava, cara, eu sou muito bom, eu sou o melhor, eu sou fora da curva. Meu filho, meu filho mais velho, que foi considerado, ele teve a primeira licença da CVM brasileira quando ele tinha 16 anos, então ele foi um dos assessores de investimentos mais jovens da CVM. Ele chegou e falou: não é o caso de vender pelo menos metade? Eu falei: não, cara, isso aqui é disruptivo, isso aqui é 2030. Óbvio que o cenário que a gente tinha feito, que a gente viu em 2018, era o cenário que nós tínhamos desenhado para 2030. Ele aconteceu 12 anos antes. Então, não vendi. Uma semana depois, já tinha caído 30%. E chegou em dezembro de 2018, o Bitcoin tinha voltado para $3.400. Eu tinha deixado uma montanha de dinheiro na mesa e com uma dor de corno daquelas, né? Porque ao invés de eu ser o cara, eu me sentia um péssimo gestor, né? Mas não tinha instrumentos derivativos para você proteger a carteira. E isso foi assim até outubro de 2021, quando a CVM americana ela permitiu o primeiro fundo de Bitcoin, que foi o Bito. E aí, com isso, veio opções de compra e opções de venda. E aí chegou 10 de novembro de 2021, o Bitcoin chegou em $69.600. E aí, naquele momento, eu vendi uma opção de compra que dava o direito de alguém me comprar Bitcoin a $75 mil com vencimento 30 de junho de 2022, e usei esse prêmio para comprar uma put, que é uma opção de venda, com preço de exercício de $54 mil para a mesma data. Então, significa que se o Bitcoin batesse $100 mil, eu teria que vender a 75 mil. Mas se ele caísse para $10 mil, o cara que me vendeu a opção de venda, ele teria que me pagar $54 mil. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não caiu para 10 mil, não, mas no vencimento 30 de junho, ele tinha caído para 19.200. E aí, no dia, nós exercemos. Então, a gente tinha alguma coisa como 6.803 bitcoins. A gente vendeu a 54 mil e recomprou a 19.600. E aí, com isso, a gente passou a ser considerado um baleia de Bitcoin. Hoje, a gente tem 16.605 bitcoins no portfólio. Então, com esses instrumentos, eu consigo proteger minha carteira, né? Então, por exemplo, ele chegou agora a bater $31 mil, aí voltou para 25 mil.
eu não deixo mais dinheiro na mesa, porque eu estou sempre protegendo minha posição. Então, quando você aloca o dinheiro de uma única vez, você tem que ter proteção, não dá para você ficar de peito aberto. Agora, quando você está alocando 1 a 3% do seu dinheiro e você consegue fazer isso mensalmente, aí não preocupa com volatilidade, você vai comprar na alta, na baixa, mas no longo prazo o seu custo médio vai ser menor que a cotação recorrente. Então, essa é a estratégia. Aí, se tiver mais alguma dúvida... Você acha que como que você vê a questão de comercialização de criptomoeda nacional aqui para o Brasil, por exemplo? Você fala Criação. o real digital? Porque hoje, assim, a gente pode criar uma criptomoeda a qualquer momento, né? Sim. A gente tem essa liberdade de fazer isso. Futuramente, tem vários estudos aí que a criptomoeda vai acabar dominando muito o mercado aí. E como que você vê hoje? Hoje aqui no Brasil, imagina que você vê futuramente a gente utilizando criptomoeda em loja, no mercado, em qualquer lugar aí, como a gente já tem programa de pontos aí, né, que você Sim, acaba fazendo sim. utilizando aí uma ideia semelhante, mas ainda não é uma cripto, né? Como que Vou te você dar o vê isso caso aí? concreto, vou te dar o caso concreto do que é a minha realidade hoje. Semana passada, um cliente precisava enviar 10 milhões de francos suíços de Genebra para os Estados Unidos. Aí o banco, teve um banco que me ofereceu a menor taxa, a menor spread. Ele queria me cobrar 0,25%, e esse recurso só estaria disponível nos Estados Unidos 2 dias úteis depois. Então, se era 10 milhões de francos, eu teria que pagar 25 mil francos de spread e o dinheiro estaria na conta 2 dias depois. Só que esse cliente é um cara que tem aproximadamente 60 milhões de francos suíços em cripto com a gente. Eu falei, cara, nós vamos usar uma stablecoin, que é uma cripto que não tem volatilidade. A gente usou o SDT, que é o Tether. A gente demorou. Aí ele falou, pô, mas é muita grana para mandar assim. Eu falei, não, a gente vai fatiar. Você fica com as duas contas abertas, os dois aplicativos abertos. Eu tinha uma conta na Binance e eu abri uma conta para ele na Coinbase, que é uma companhia americana de capital aberto. Tá. Falei, você vai monitorando, a gente vai transferindo. Eu fiz 37 transferências. No todo, eu demorei 47 minutos para fazer tudo, para ele ir acompanhando passo a passo. Ele estava em Hong Kong. E aí o que aconteceu? Bom, depois que o Tether já estava na Coinbase nos Estados Unidos, eu liquidei a posição, transferi o recurso para o JP Morgan. Resultado, meu custo final, 4 francos e 92 cents contra 25 mil francos que eu teria que pagar. Então, esse é só um pequeno exemplo do que está acontecendo no ecossistema de cripto. Então, eu acho que um dos gatilhos que vai disparar o valor de Bitcoin e Ethereum, principalmente, é a aceitabilidade, né? Então, com isso, você vai ver, a partir do momento que mais empresas aceitarem, a tendência natural é, especialmente, Bitcoin se destacar aí no valor, entendeu? Entendi. E você imagina, por exemplo, imagina que eu tenho uma conta lá nos Estados Unidos. Para eu mandar dinheiro para essa conta aí, eu não sei se as contas fora já aceitam criptomoeda? Não, conta bancária não. Você pode abrir uma conta numa exchange e aí você transferir cripto para ela. Tipo, você pode comprar Bitcoin aqui no Brasil, no mercado Bitcoin, e transferir para sua conta, para sua wallet, na Binance, na Coinbase, em qualquer uma dessas, né? E como é taxado imposto em cima disso daí? Ou se é Não, a taxado? remessa, se você está mandando em cripto, você não tem imposto, você não tem IOF, né? Mas, obviamente, à medida que você for oferindo ganho, se for realizando esse ganho, você tem que pagar o imposto de renda no Brasil, mesmo que isso esteja offshore. Se isso tiver na pessoa física. Se tiver na empresa, e aí você não tem esse imposto, ele fica diferido.
Então, se eu comprar, por exemplo, eu tenho uma conta na pessoa física, na Binance, eu comprei criptomoeda nela, e aí eu pego, saco ela lá fora, aí eu pago imposto aqui no Brasil. Se você teve lucro, sim. Aí você calcula proporcional. Entendi. Tá Tá? bom. Mais alguma questão, pessoal? Celso, então, encerramos aqui, né? Muito bom. Obrigado. Acho que o pessoal tirou bastante dúvidas aí. Também, se precisar, depois também entre em contato com a gente, né? A gente vai conversando, mas foi demais mesmo. Foi muito boa. Obrigado mesmo pela mentoria. Beleza, pessoal. Foi um prazer aqui compartilhar esse tempo com vocês.